aqui, pronto para os destaques do agronegócio. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Para não perder a piada, a coisa tá feia lá com o Joe Biden, hein? Confundiu Zelensky com Putin, até aí são pessoas do mesmo sexo. Agora, a Kamala Harris com o Trump... o pessoal... Eu assisti a entrevista dele mais tarde, na noite, que ele já procurou se abrir com repórteres do mundo inteiro. Ó. Melhorou um pouquinho, mas está difícil, ele gagueja muito, é complicado, não sei se vai resistir, não. Tem uns remédios novos aí que tem muita gente que está tomando aí que ajuda a reativar a memória e tal. Não sei se já estão dando para ele aí. Eu não estou usando, não, mas tem muita gente aí usando. Ele está precisando, viu? Se ele quer continuar sendo candidato... Bom, não vou atrasar mais você. Conta para mim, como é que estão os números de hoje? Tavinho, mercado de commodities todo em queda hoje. Há muita expectativa com relação ao que vai ser divulgado agora à tarde. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga agora, a partir das 13 horas, novas estimativas sobre a produção agrícola americana e mundial. Então, existe sempre muita curiosidade em relação a isso e o mercado fica bastante na defensiva, especialmente nos casos dos grãos, soja, milho, trigo, arroz, algodão também. Todos vão fazer parte dos dados que serão divulgados hoje à tarde, portanto, mercado na defensiva, soja na Bolsa de Chicago caindo em torno de 0,5%, os contratos com vencimento mais próximo, milho cai mais 1,3%, trigo com queda de 2,1%, arroz em casca em Chicago também cai um pouco, 0,1%, Bolsa de Nova York, o algodão com estabilidade nesse momento, mas demais produtos em queda também. Café arábica caindo 0,5%, aliás, o café robusto em Londres também com queda. Deu uma recuperada ontem, mas voltou a cair nesta sexta-feira. Açúcar também com queda, açúcar bruto em Nova York menos 0,2%, suco de laranja também cai 1,8%, cacau cai 3% nesse momento, e o boi gordo aqui no mercado sul da B3 também com queda de 0,5% nesse final de manhã de sexta-feira. Mercado financeiro com o dólar em alta, 0,3%, R$ 5,46 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações também reagindo. Abriu o dia em queda, agora o índice Bovespa na B3 sobe 0,2%. Destaque ainda para o petróleo, que está subindo de novo lá fora, 0,4%, o tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui da Petrobras, $85,70 o barril. Então, mercado na expectativa dessa divulgação agora à tarde desses dados do SCA, que sempre mexe com o mercado, portanto, fica tudo na defensiva. E tem outra divulgação que vai ser daqui a pouco, Tavinho, que são as primeiras previsões para a próxima safra brasileira, de grãos em geral, soja, milho, algodão, feijão, vai ser divulgado agora a partir do meio-dia. São sempre muito aguardadas, são as primeiras projeções que acontecem para a safra nova, sempre por parte da consultoria Safras e Mercado. Então, isso também mexe com o mercado, vamos ficar de olho para ver o que os analistas da Safras e Mercado estão vendo que os produtores brasileiros vão fazer na próxima safra, que começa a ser plantada agora há pouco, daqui a pouco, nas principais regiões produtoras do país. Tavinho. Um dos destaques, inclusive, do Agroband, no band.com.br e também no nosso terraviva.ol.com.br, hoje pela internet, é justamente aí problemas que podem surgir com números da safra do ano que vem em função de problemas climáticos que continuarão existindo. E esses números aí das safras e mercados, vazou alguma coisa? Tem algum boato já? Alguma suspeita? Não, por enquanto ainda não. Eles protegem bastante esses dados até a hora de divulgação, que sai agora a partir do meio-dia em ponto. Tá. Então, aí são divulgados aí publicamente. Vamos ficar de olho aqui acompanhando. É muito interessante saber antecipadamente tendências para a safra nova, que, aliás, é um grande ponto de interrogação, né? O produtor está muito desmotivado, né, também. Sofreu muito com o clima esse ano, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, vários estados tiveram problemas climáticos, isso descapitalizou muito o produtor, também por um preço baixo, né? Soja com preço baixo, milho com preço baixo. O que será que o produtor vai fazer na próxima safra? Essa é uma grande pergunta nesse momento. O que ele vai fazer? Nós teremos uma entrevista, inclusive, no nosso programa de hoje, sobre cuidados que você pode ter com o terreno, a área que você vai plantar, em relação à preservação de umidade, em relação a cuidados por conta das adversidades climáticas. É sempre bom começar a mudar o jeito, né? Porque
as coisas estão realmente se modificando e se confirmando. Se é que havia alguma dúvida, pelo menos por um bom período aí, um bom tempo, nós teremos essas oscilações. Bom, Silmar, vamos então a outros destaques, agora para o PIB, o Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro, que registrou queda de 2,2% no primeiro trimestre desse ano, de acordo com dados do CPEA. A desvalorização dos preços agropecuários e a redução na produção de importantes commodities agrícolas foram os principais fatores que influenciaram este resultado. A queda no valor bruto de produção de fertilizantes, rações, máquinas agrícolas e defensivos afetou particularmente o segmento de insumos. Na pecuária, o PIB também recuou, com destaque para os setores de bovinocultura, de corte e leite e suinocultura. E a agroindústria teve redução de 1,3% no trimestre, com desempenho negativo nas indústrias de base agrícola. Bom, Silmar, não sei se eu estou enganado, mas a gente já vinha mais ou menos levantando essa lebre e analisando esses possíveis números aí, que agora são números oficiais. É uma chamada bola cantada, como a gente diz na nuca, né? Exatamente. Ou seja, isso aí, tivemos na virada do ano aquela seca que destruiu boa parte das lavouras de soja do Mato Grosso. Agora, mais recentemente, as enchentes aqui afetando o Rio Grande do Sul. Isso vai ser comentado na próxima divulgação do PIB do segundo trimestre. Mas o fato é que no primeiro trimestre, que é decisivo, né, onde acontecem as colheitas das principais lavouras, como soja, milho, primeira safra, é soja muito prejudicada, portanto, pelo clima e, por outro lado, com preços baixos também. E isso envolve não só a soja, mas também o milho, né? Boi gordo também com preços baixos desde o ano passado. Tudo isso afetou de uma forma ou de outra o desempenho do agronegócio brasileiro em termos de contribuição para o PIB. O ano passado foi muito bom, temos uma safra recorde de milho e de soja, com preços um pouco melhores do que esse ano. Então, o ano passado foi fantástico, né? A participação do agronegócio na composição do PIB brasileiro. Esse ano está diferente. Infelizmente, isso já era previsível no início do ano, a partir daquela seca lá que afetou Mato Grosso e do próprio comportamento lá no início do ano, que já sinalizava preços baixos para as commodities principais de formação do PIB do agro ao longo praticamente de todo o primeiro semestre. E é o que está acontecendo na prática, ou seja, os preços continuam baixos, há uma pequena recuperação no caso da soja, mas de resto a situação é muito complicada. As exceções são o café e o açúcar, né, que a gente vem acompanhando aqui com altas frequentes, especialmente o café, que vem bombando ultimamente, com um faturamento recorde nas suas exportações, mas não é suficiente para segurar o PIB do agro como um todo, mesmo com o bom desempenho que está tendo essa commodity esse ano, que aliás é espetacular também. Pois é, e temos novidades aí sobre a economia brasileira que vem lá do FMI, Fundo Monetário Internacional, que elevou de 2% para 2,5% a previsão de crescimento da economia brasileira. Em maio, o FMI tinha comunicado preliminar informando que elevaria a projeção de médio prazo para o crescimento do PIB. Na época, técnicos do fundo visitaram o Brasil para avaliar nossa economia. Segundo o novo relatório, a atividade econômica brasileira tem crescido de forma constante e superado as expectativas. O documento destaca várias medidas como positivas para a economia brasileira no médio prazo. As principais são a reforma tributária sobre o consumo e o plano de transformação ecológica. O FMI destaca que a agenda de crescimento sustentável e a tramitação de reformas que favoreçam o ambiente de negócios impulsionam o crescimento econômico. Pois é, Silmar, números, estatísticas, informações, dados, depende de como você interpreta. Um leigo vai falar, só foi de 2% para 2,5%. Mas espera aí, de 2% para 2,5% são 25% de crescimento. É isso? 2 dividido por 4, 25% de crescimento é uma previsão. É o que a gente fala. Se você tem 90% e cresce 1%, você foi para 91%. Se você tem 1% e cresce 100%, você vai para 2%. Está otimista o FMI, hein, Silmar? Bom, só separando um pouco as coisas aqui, na verdade o FMI reduziu a expectativa do PIB brasileiro para esse ano, 2024, de 2,5% para 2,1%. Ficou um pouco mais pessimista com relação ao desempenho deste ano. O que a notícia trata aqui não é uma previsão de médio prazo, ou seja, os próximos anos, uma média de crescimento voltando para a faixa de 2,5%. Aí sim, o crescimento sustentado em média de 2,5% é o que o FMI está prevendo e é um bom
é uma boa previsão, um dado positivo, ou seja, o Brasil, no médio prazo, tendendo a ter um crescimento mais sustentado em níveis maiores do que estão sendo previstos para esse ano. Então, 2,5% no médio prazo. E citou, conforme a matéria fala aqui, vários fatores, mas dois deles tidos como bastante expressivos, que vão permitir esse crescimento. Tem a reforma tributária sobre o consumo, que a gente está acompanhando, está em votação no Congresso neste momento, é coisa que vai afetar positivamente a economia brasileira no médio prazo, com redução de tributos, com simplificação de tributos também, isso ajuda bastante na economia, incentiva investimentos também, e o plano de transformação ecológica, né, que isso inclui uma agricultura de baixo carbono, que está sendo prevista para frente, uma economia de baixo carbono, na verdade, não é só agricultura, né, com redução das emissões de efeito estufa, tudo isso vai permitir também uma transição melhor da economia brasileira para uma realidade nova, que é a chamada economia de baixo carbono. E só para ilustrar, Tavinho, o Brasil, na verdade, está numa posição privilegiada, então, quando se fala em economia de baixo carbono, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa, né, que estão sendo combatidas mundialmente. Estou vendo aqui, me deu o trabalho de pesquisar um ranking aqui da posição do Brasil. O Brasil está com emissões em torno de 2,3% do que se emite no mundo. Esse é o percentual de emissão de gases de efeito estufa pela economia brasileira, pelo Brasil como um todo. A China é 28,1%, é o país mais poluído do mundo, né? Tem uma economia de alto crescimento, mas muito poluidora, né? Então, a dificuldade muito grande da China entrar numa economia de baixo carbono. E o segundo são os Estados Unidos. As duas maiores potências mundiais são as que mais emitem gases de efeito estufa. Os Estados Unidos, 11%, 11,9%, na verdade. Depois tem a Índia na frente, ainda a União Europeia, com quase 7% em ambos, Rússia com mais de 5%, Japão com 2,4%, e aí vem o Brasil com 2,3%. Ou seja, não estamos muito mal nesse mapa, nesse ranking, né? E o Brasil tem realmente uma agricultura menos poluente, mas é pelos próprios combustíveis, né? Nós temos combustível feito de cana-de-açúcar, que é o nosso álcool, né? O nosso etanol, isso ajuda bastante. A nossa energia elétrica é vinda de fontes naturais, ou seja, de energia hidráulica, né? Ou seja, com as nossas a maior parte da nossa utilização de energia elétrica vem de fontes sustentáveis, né? E com tendência a continuar assim. A economia da energia solar, por exemplo, vem pela frente aqui, está crescendo bastante no Brasil, a do vento também, né? Ou seja, tudo isso faz com que o Brasil esteja bem nesse ranking. Mesmo assim, o Brasil tem uma política de redução dos gases de efeito estufa, que está sendo muito bem recebida, e o FMI cita como um instrumento importante aqui para um crescimento econômico mais sustentável no futuro. Tem um outro detalhe, só para complementar também, o Brasil está investindo também na integração lavoura-pecuária-floresta, né? Ou seja, com a ocupação dessas áreas degradadas de pastagem, né? Isso é um projeto grande aqui, está sendo bastante incentivado pelo nosso ministro da Agricultura, que também se insere nessa economia de baixo carbono, ou seja, uma agricultura mais sustentável, com recuperação de áreas que foram degradadas no passado. Esse realmente é o foco, o mote, o tema central do evento, que nós estaremos presentes, porque somos o veículo oficial do evento, Rio Mais Agro, agora a partir do dia 29, durante 5 dias, no Rio de Janeiro. E esse é o foco. O Brasil é um país sustentável. O Brasil, eu tenho recebido aqui no estúdio vários entrevistados. Ontem veio o presidente do Conselho Administrativo, o presidente da a cooperativa de Maringá, Cocamar. E nós falamos, ele vai ser um dos palestrantes do evento. Nós falamos exatamente isso, sobre como as cooperativas e o plantio de soja, de milho, a agricultura brasileira pode, de uma forma sustentável, contribuir muito para o controle da emissão do CO2. Outro dia também tive aqui o pessoal da FAESP para falar sobre biocombustíveis e bioquerosene. Bioquerosene que é uma novidade no Brasil, que vai ser utilizado para a aviação. Já destacamos aqui também nos últimos tempos caminhões que andam a B100, biodiesel 100. Tem uma parte da frota, acho que são 2 ou caminhões, já são 2 ou 3, da JBS. E tem a frota da MAGE, lá no Mato Grosso, que também utiliza 100% B100, né?
Então, nós temos aí uma série de alternativas. E esse é o modelo que o Brasil vem seguindo. Ruim na finta, como a gente diz em jogo de futebol, estão aí os Estados Unidos e a China, né? Que são os maiores poluidores e que não assinam acordo nenhum. Então, nem aí, eu vou continuar queimando combustível fóssil. Petróleo eu não quero nem saber, entendeu? Que se dane. Enfim, eu planto árvore lá na Conchichina e queimo aqui. Não sei, eu não concordo muito com esse negócio. Tudo bem, você pode... eu vou fazer uma limpeza... num lugar, mas eu vou poluir o outro. Bom, deixa para lá, eu não vou entrar nesses detalhes, nesse conceito. Só para complementar, Tavi, polêmica aí por causa da taxação elevada dos carros elétricos, né? Ou seja, não entraram na tarifa zero como os outros tipos de automóveis. É uma reclamação muito grande da indústria automobilística que produz esses carros elétricos, né? Porque, na verdade, eles são bastante poluentes, na verdade. Não poluem enquanto estão rodando, mas depois que você descarta a bateria, ninguém sabe o que vai acontecer com essas baterias. São altamente poluentes, né? Essas baterias que são usadas nos carros elétricos. Então, uma polêmica grande sobre essa discussão da reforma tributária, se incluir ou não os carros elétricos numa economia sustentável, ou seja, com baixa emissão de carbono e tarifa zero para o consumidor. Não deu, ficou com tarifa elevada. Tá. Sem contar que nós já falamos outro dia, aí quando eu entrevistei o pessoal da Fiesp ligado a biocombustível e bioquerosene, que também vai estar na Rio Mais Agro e fazendo palestra, o futuro, e grandes empresas aí como Volkswagen, Toyota e as 3, 4 principais alemãs, é o carro híbrido, que ele vai ter um motor a combustão com combustível limpo, que é hidrogênio verde, é um tanquinho, que nem a gente tem a reserva de gasolina no carro álcool. É um tanquinho de etanol ou o hidrogênio verde, né? Que é o combustível verde, que é o hidrogênio. E isso aí não é poluente, isso aí é utilizado apenas para acionar o motor, que depois vai recarregar a bobina. Esse é o futuro. Portanto, esses carros elétricos aí vão virar um grande mico na mão de quem está comprando, pelo menos é o que dizem aí os especialistas da indústria automobilística. E eles são poluentes, sim, não só no descarte da bateria. Procure aí você já deve saber, mas você que me assiste, procure aí a quantidade de matéria-prima que você utiliza para produzir um carro elétrico. De limpo não tem nada, meu amigo. De limpo não tem nada, só não faz barulho e não solta fumaça. O resto, meu amigo... E aí eu disse para você e volto a repetir que eu tenho dito isso em vários eventos que eu ando participando. Os carros híbridos foram os mais vendidos nos Estados Unidos no ano passado, ganhando de longe desses chineses que você tem que colocar na tomada para carregar. Portanto, o sinal já foi aceso. A luz amarela já foi acesa antes do carro elétrico do chinês, o da tomada, vingar. Você sabe disso, né? Sem dúvida também. A polêmica está instalada aqui e eu acho que vai ter vida curta essa era dos carros elétricos. Lembra quando a gente saiu no modelo de transformação? Espera aí, João, eu sei que você já deu game over para mim, mas eu quando começo a falar... Senão eu não teria um programa de 1h40, teria um programa de 15 minutos que esgotaria o assunto. Eu e o Silmar, eu não sei por que a gente não tem um programa de rádio ainda, eu e o Silmar. Mas vem cá, você sabe que esses combustíveis limpos, eles são o futuro. E a indústria quer vender carros de qualquer forma, mas tem as suas plataformas. Então, eu ando lendo e analisando a comparação do que acontece com a movimentação de motores para combustíveis limpos, energia limpa, é mais ou menos o que aconteceu com a indústria da TI, a tecnologia da informação, os computadores, celulares e etc. e tal. Lembra, antigamente, a gente tinha o disco, o long play, aí veio o CD. O CD durou, acho que, 3 anos. Aí o CD armazenava dados. Aí o CD não armazenava mais dados, passou a ser o disquete. Aí o disquete não armazenava mais dados, porque passou a ser o pendrive. Agora, que pendrive, mas não é pendrive. Está tudo na nuvem e no seu celular. Isso aí, essa era de transformação da eletrônica, não demorou 20 anos. Não demorou 20 anos. E eu acho que o negócio do tal do carro elétrico aí, da tomada do chinês, alguém vai ficar com... Como é que você fala? Com a brocha na mão, com o pincel na mão. E sem tinta para pintar a parede. E sem tinta para pintar a parede. Vamos ver o que vai acontecer. Silmar, bom final de semana para você. Está frio aqui em São Paulo, caiu bem a temperatura, vai cair mais ainda.
e depois diz que no domingo esquenta um pouquinho. Mas vai ser um fim de semana bom para alimentos assim fortes e uma boa taça de vinho. Acho que aí em Porto Alegre também, né? Também, não tem dúvida nenhuma. Aqui vai cair mais a temperatura, mas segunda-feira é que começa a esquentar novamente. Por enquanto está muito frio. 9 graus no momento. Só para não deixar passar, foi uma semana mais ou menos tranquila, né? Com a viagem do presidente para a Bolívia e não falando tanto, o mercado financeiro deu uma apoitada, né? Deu uma assentada. É verdade. Boca fechada não entra mosca, como já dizia meu avô, né? Como é que é? Cortou na hora que você falou o ditado do seu avô? Em boca fechada não entra mosca. E quem fala o que quer, ouve o que não quer, ou vê o que não quer acontecer. Bom final de semana. Até segunda, amigo. Tchau. Bom fim de semana. Até segunda-feira.